sociedade, e eu vejo uma sociedade completamente distorcida, com valores distorcidos, e eu não vejo esperança nisso tudo que eu estou vendo. E muitas vezes a gente perde mesmo a esperança, porque a gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, que a gente fica mesmo, até mesmo desacreditado que algo bom possa acontecer. E era assim que o profeta Jeremias estava se sentindo, quando ele olhou para a situação de Israel, por causa da sua própria desobediência, quando eles foram levados para o cativeiro. E ele está dizendo: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Do que pode nos dar esperança. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 8, 24, que esperança que se vê não é esperança. Então, o que é esperança? Quando eu coloquei lá no Google, para pesquisar o que significava a palavra esperança, uma das traduções que ela diz é que também esperança se resume em fé. Né? É ter fé naquilo que a gente não vê. É ter fé quando nós olhamos todo o cenário que está completamente acabado e a gente olhar para ele com fé. Por exemplo, quando nós olhamos aqui para a igreja, que você vê aqui todos esses bancos vazios, o que você pensa? Você tem esperança de um dia ver Deus trazendo aqui muitos pecadores, pessoas se convertendo? Você tem fé para crer nisso? Amém. Você tem fé que um dia Deus pode agir e a mão de Deus pode mover sobre este lugar e Ele pode fazer algo sobrenatural? Você tem essa esperança? Sim. Fé é isso. Fé é nós olharmos para as coisas que ainda aos nossos olhos sejam impossíveis e a gente olhar com fé, com esperança. Porque o nosso Deus tudo pode fazer. Ana, quando ela orava, angustiada em sua alma, ela disse: haverá algo impossível para Deus? Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem coisa difícil demais, não tem coisa que a mão do Senhor não possa alcançar. Então, o cenário era esse, era cenário de destruição, cenário de desesperança. E a Dalva me pediu para que eu trouxesse uma palavra de esperança para o nosso coração. Porque nós precisamos ter a certeza no nosso coração de que Deus está cuidando de nós, de que Deus cuida de mim, cuida de você, que Ele é o seu provedor, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu pastor. Ainda, irmã Rose, que você esteja passando por situações tão difíceis, Deus está nessa situação. Deus está te vendo, Ele sabe quando você acorda, quando você vai dormir, quando você chora, quando você está angustiado. Deus te vê. Deus te vê em todos os lugares, Deus nos vê. E como é bom ter esperança no Senhor, porque a nossa esperança não pode estar em homens. A Bíblia nos diz que feliz é aquele cuja esperança está no Senhor, não no homem. Porque nós, às vezes, a gente acredita em homens e a gente coloca fé naquilo que o homem pode fazer. Mas a nossa esperança não pode estar no homem. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E ele diz aqui: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Não é porque nós merecemos, é porque Deus é misericordioso, porque Ele nos ama, é que Ele tem um amor tão grande por nós, e a cada dia essa misericórdia dele se renova, irmão João, dentro da nossa vida, porque muitas vezes nós não merecemos ela, porque a gente é ingrato muitas vezes, a gente murmura, e a gente provoca em Deus um sentimento de muitas vezes de tristeza, mas Ele diz aqui que Ele não nos consome. Por quê? Por que nós não somos consumidos? Por causa das suas misericórdias. Como é bom o Senhor, como o Senhor é misericordioso, como é bom esperar no Senhor. E aqui eu quero perguntar para a igreja: é fácil ter esperança quando tudo vai mal? É fácil
fácil ter esperança? É fácil ter esperança quando você está desempregado? Quando tudo não está ocorrendo da maneira que você deseja? Quando falta um alimento na tua casa? Quando o filho vai preso? Quando você fica doente? Quando você recebe um diagnóstico? É fácil ter esperança? Não é fácil ter uma esperança. Mas o Senhor nos chamou para andar por fé e não por vista. E muitas vezes o Senhor vai nos levar por esse deserto. Sabe esse deserto que a gente passa? Para sermos provados por Ele. Quem aqui já passou por grandes desertos? Quem aqui já passou por grandes desertos? Deus estava lá no deserto? Deus sempre está no deserto. Porque tem deserto de Deus que é livramento. E eu estava pensando por quê? Tem deserto que a gente passa, que a gente não entende. Que a gente às vezes fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? E aí eu estava me lembrando de quando a Nala passou pelo deserto. Quando aos 7 meses ela pegou Covid e foi internada entre a vida e a morte. Esse deserto na sua vida de livramento foi para quê, irmã Dalva? Foi para te ensinar, para que você saísse de lá forjada, firme, com pensamentos renovados, com coração renovado. E ali foi um momento de reflexão que a irmã Dalva fez para saber que ela tinha que voltar ao primeiro amor, que ela tinha que voltar a parar de fazer algumas coisas. Naquele momento do deserto, ela disse assim, Deus, por favor, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, porque se o Senhor me tirar daqui, Pai, eu vou fazer diferente, eu vou viver de forma diferente, eu vou te agradar de maneira diferente, porque muitas vezes, irmãos, quando Deus nos leva para esse deserto, Ele nos traz, Ele nos ensina e Ele vem para nos forjar. É no deserto que a força do Senhor vem, para tratar nosso orgulho, tratar nosso coração, porque muitas vezes a gente está cheio de nós mesmos, a gente está cheio de coisas que Deus quer limpar, de coisas que Deus quer fazer, e Ele nos leva para o deserto para tratar, como Ele diz para Israel, eu trouxe você para o deserto para provar o coração de vocês. E às vezes Deus vem e nos leva para aquele deserto, e naquele deserto a gente está numa luta. Quando eu falo para a irmã Marilda, ô irmã Marilda, às vezes é uma prova, uma luta, uma dificuldade, porque você sai da prova, vai para a luta, sai da luta, vai para a dificuldade. Mas ali Deus nos forja, ali Deus trabalha em nosso caráter, trabalha em tudo. Para quê? Para que a gente possa sair de lá mais forjado pelas mãos do Senhor. E Deus nos leva também para nos capacitar. Muitas vezes Deus nos leva para um deserto para nos capacitar, porque ali é uma escola. Eu já vi dizer que o deserto é uma grande escola do Senhor. Uma grande escola, porque você sai de lá mais forte, mais firme, mais renovado. E o deserto também, quando você passa por ele, é um momento que você busca mais, que você ora mais, que você fica naquele sentimento de que eu preciso orar, porque se eu não orar, eu não vou conseguir vencer. Se eu não orar, eu vou ser sucumbida por essa prova. Então Deus te leva para o deserto também para que você o busque mais, para que você ore mais, para que você coloque apenas em Deus a sua confiança. Então esses desertos da nossa vida vêm, mas Deus está também nesse deserto. Então o profeta está falando aqui, e eu achei muito interessante, porque eu fui ler o versículo todo, e ele fala assim, eu falei, meu Deus, olha como ele se sentia. Quando começa no 3, ele fala assim, eu sou homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele está acreditando que Deus está com uma ira sobre ele. Muitas vezes a gente se sente assim também, né? Ele diz assim, ele me impediu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Jeremias está dizendo que ele se sentia
esqueceu de mim? Por que está acontecendo? E tantas coisas vêm, e tantas coisas estão acontecendo, e eu mal consigo me levantar e vem outra luta. No verso 8 ele diz assim: mesmo quando chamou ou gritou por socorro, ele rejeita a minha oração. Muitas vezes a gente acha que Deus está rejeitando até a nossa oração, e a gente fica lá procurando entender: meu Deus, será que eu estou pecando? Será que o que eu estou fazendo que o Senhor não tem se agradado de mim? Por que o Senhor está escondendo o rosto para que o Senhor não escute a minha oração? E ele diz mais: ele impediu o meu caminho com blocos de pedra. Meu Deus, olha a situação. Ele estava a ponto de falar que Deus estava impedindo o caminho dele com blocos de pedra. Olha como ele estava se sentindo. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando abandonado. Você já se sentiu assim? Parece que está abandonado pelo Senhor? Parece que você ora e não responde, as coisas não melhoram, você não vê melhora na saúde, você não vê melhora em outras áreas da sua vida, e tudo que você vê é uma nuvem negra, que você não consegue sair daquela situação, daquele lugar de tristeza, daquele lugar que você olha e você não vê Deus responder. Quantas vezes eu me senti assim? De orar e não ver Deus responder, de chorar, de me humilhar e acordar no outro dia e parecer que a mão do Senhor também estava voltando contra mim. E ele diz assim: ó, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. E no outro ele diz assim: tu escondeste atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a mim. Então ele estava se sentindo tão enfraquecido, tão sozinho, tão distante da mão do Senhor. Mas no verso 23 ele diz, no verso 22 e no verso 23 aqui, ó: renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Grande a fidelidade de Deus. Ele reconheceu que Deus é um Deus de graça, que Deus é um Deus bondoso, que Deus é um Deus misericordioso. E ele diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha confiança. O Senhor é bom, bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Você está esperando tranquilo? Você está esperando tranquilo no Senhor? Ou você não tem esperança de que Deus pode mudar aquela situação, de que Deus vai agir no meio dos seus, no meio da sua família, de que Deus vai agir sobre aquela enfermidade, de que Deus vai te dar aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado? Mas ele lembra também que Deus abençoa quem? Quem o busca. Quem o busca, quem está em constante oração, quem não deixa de buscar, quem não deixa de adorar. E eu lendo aqui, falando sobre esperança, a palavra diz assim que Abraão, contra toda a esperança, creu. Ele creu. Por que contra toda a esperança? Porque ele já era avançado de idade, Sara também. E eles esperavam um filho, eles esperavam a promessa. Então, contra toda a esperança que aquilo pudesse acontecer, ele creu. Por que ele creu? Porque ele era amigo de Deus. Aleluia. Ele andava com Deus. E ele sabia que tudo que Deus falava se cumpria na verdade. Então nós também temos que ter a esperança no nosso coração. Não deixar as provas nos tirar a visão daquilo que Deus quer. Porque muitas vezes a gente olha para a circunstância, a gente olha para a situação e a gente tira de Deus a esperança. E a gente começa a colocar nas coisas. A gente começa a colocar nossa esperança em pessoas. E a gente esquece das promessas de Deus, daquilo que Deus falou. Como Sara, quando o tempo ali se passava, ela também perdeu a sua esperança, porque imagina, 15 anos se passaram, cadê a promessa? Cadê meu filho? Cadê aquilo que Deus falou que ia fazer? E
ela já queria ali dar um jeitinho com as mãos dela, porque ela perdeu a esperança num certo momento, ela perdeu a fé, e ela tirou os olhos de Deus, ela tirou os olhos daquele que vive, daquele que reina, daquele que pode fazer qualquer coisa, e ali ela deu um jeitinho para que Abraão tivesse um outro filho, porque ela pensava, Deus não vai mais me dar, eu estou muito velha, aquilo que Deus falou não vai se cumprir, então toma aí a tua serva Agar e vamos ter filhos através dela. E Deus falou, não, Abraão, aquilo que eu falei que ia acontecer na sua vida vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra